O apóstolo Paulo falou que ele era prisioneiro de Cristo, que nem está escrito em Efésios 3:1. Por essa causa, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós gentios, né? Para aquelas pessoas que era renegada pelos judeus, né? E os judeus na época eles achavam que a mão de Deus, a bondade de Deus, a benção de Deus estaria estendida só para eles, né? Como muitos acreditam até hoje ainda, né? Mas Deus separou Paulo para isso, né? Porque Deus mandou Pedro fazer isso e Pedro não fez, né? Pedro falou assim, Jesus falou, Pedro, cuida dos meus cordeiros. Ele não cuidou, cuida das minhas ovelhas, que era o povo judeu. Ele ficou por ali. E aí depois ele falou para Pedro, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Falou de novo e até o Pedro ficou bravo, né? A outras ovelhas que Deus, a segunda ovelha que Deus estava falando era o gentil. Mas Deus sabia que Pedro não ia cuidar dos gentios. Aí o que ele fez? Ele entrou no caminho de Paulo e intercedeu no caminho dele, e ali nós sabemos o que passou, ele ficou cego e tal. Aí depois ele voltou a enxergar, mas aí Deus fez com que ele cuidasse de nós gentios. Por isso que ele fala aqui ainda no capítulo 3, né? No capítulo 3 de Efésios. Por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós gentios, né? Por causa de nós, ele se tornou prisioneiro de Jesus Cristo. Ainda ele fala no capítulo 4, ele fala assim, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, andeis como é digno da vocação que fosse chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então quer dizer, Paulo ele foi escolhido para ser profeta de nós que somos gentis, tido como gentis, né? Gentil. E aí eu te pergunto, você prefere ser prisioneiro de Cristo ou prisioneiro do mundo? Né? Porque eu não sei se acontecia com as outras pessoas, mas comigo acontecia. Quando eu estava no mundo, eu bebia assim, então no outro dia eu sentia um dos piores seres humanos que tinha. Não por causa da reação de ter ficado embriagado no outro dia, né? Ou eu pegava e fumava. Quando eu tinha 20 cigarros, eu comprava às vezes eu fumava 2 maços por dia, 40 cigarros. Eu pegava aquele cigarro, quando eu acabava de fumar um só, quando eu jogava aquela bituca, já me dava uma tristeza. Aí depois vinha, porque o vício é terrível, vinha vontade de fumar de novo. Aí o que acontecia? Eu fumava aquele cigarro, depois me dava tristeza. Eu nunca entendi por que me dava aquela tristeza quando eu fumava ou quando eu bebia alguma coisa. No outro dia, quando eu bebia, no outro dia, quando eu acordava com ressaca, me dava uma grande tristeza. Aí eu te pergunto para você prefere, assim, você prefere ser servo, prisioneiro de Cristo ou prisioneiro do vício, prisioneiro desse mundo, né? Dessas pessoas que praticam várias coisas obscenas. Você prefere ser o quê? Prisioneiro daquilo ou prisioneiro de Cristo? Prisioneiro de Cristo é isso. Você pregar, falar das coisas de Deus, tocar hino em louvor a Deus, né? Às vezes você vê uma pessoa que o Espírito Santo te fala, ela está necessitando de uma palavra, você vai lá e fala uma palavra amena que acalma a alma daquela pessoa, acalenta o coração daquela pessoa. Então isso é ser prisioneiro de Cristo. E isso é um negócio que não tem como te explicar. Basta você dar o primeiro passo para você se tornar um prisioneiro de Cristo. Paulo poderia ser linha dura e tal, mas ainda Jesus falou que não adiantava ele recalchutar contra os grilhões, né? Era besteira. Então ele teve que ali momentaneamente ele teve que aceitar, e depois ele foi vendo o que era ter o Espírito Santo de Deus. Ele tinha o conhecimento da palavra, né? Ele sabia tudo sobre a palavra, mas ele nunca tinha sido praticamente tomado pelo poder do Espírito de Deus. Mas Jesus sabia o que estava no coração de Paulo.
mesmo ele estando debaixo da lei, né, e com aqueles pensamentos radicais dele, né, porque ele, quando Estevão foi apedrejado, ele estava ali presente. Você viu a transformação que Deus fez com ele? E os outros profetas também, a transformação que Deus fez com eles? Para que depois falasse a palavra de Deus. Ser prisioneiro de Cristo é a melhor coisa que tem. Agora, ser prisioneiro no mundo te leva para uma prisão que vai te destruir, que vai te matar. Porque a prisão em Cristo, ela te transforma, te modifica e faz com que você se torne uma nova criatura, uma nova pessoa. Você tudo passa, tudo sofre, mas você aguenta, e aquilo parece que se fosse para outros eles não suportariam. Por isso que o apóstolo Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, seja prisioneiro de Cristo. E por ser prisioneiro de Cristo, por Paulo ser prisioneiro de Cristo, é que o Evangelho encontrou e alcançou nós gentis, né? Então nós temos também esse direito, porque nós fomos enxertados na videira verdadeira. Ali é como esses agricultores vai lá, ele faz um cortinho ali no galho assim, e ali ele enxerta outra fruta que não é daquele mesmo pé, a mesma coisa, ir lá num pé de laranja, fazer um cortinho, enxertar uma mexerica, e aquela mexerica cresce. Nós somos assim, suponhamos que nós somos a mexerica do pé de laranja de Cristo. Vocês entendem? Você já viu lá o agricultor, ele vai lá, faz um cortinho, né? Aí a seiva que passava para os galhos, para as folhas da laranja, começa a passar para as folhas e para os galhos da mexerica. Assim é o sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo, como alcançou aqueles judeus lá, alcançou nós gentis também. Se nós entendermos isso, nós vamos querer ser prisioneiros do nosso mestre. Sejamos prisioneiros do nosso mestre. Entendeu? Então é isso. Deus abençoe, né? Que tenha um bom dia, né?